Muito obrigado pela apresentação, foi muito simpática. Queria-vos desejar boas tardes. Sei que o dia já vai longo, vou tentar não ser muito chato, o que para mim é um bocadinho difícil, porque eu costumo falar pelos cotovelos, aqueles que me conhecem há algum tempo já sabem que é assim, mas conto com vocês para não ser muito chato, porque peço que vocês interrompam e levantem o braço e digam que querem falar. Ora, ok, pronto. Portanto, o objetivo é bastante ambicioso e por isso eu vou tentar ver, temos 1 hora, eu gostava de não gastar a hora inteira. Eu penso que isto está. Pedi lá em cima a Regi se me está a ouvir no segundo microfone. Ok, pronto. Ele diz que sim. E, portanto, isto pode-se cortar e assim, tá? Estão-me a ouvir bem? Boa, pronto. Isso é bom porque assim escuso estar agarrado aqui a isto. Pronto, portanto, a Adelina já me fez o favor de me apresentar. Eu já trabalho, sou professor, comecei por ser professor do ensino básico e secundário. Depois fui para a Faculdade de Ciência e Tecnologia, ainda antes daquilo que ela disse que eram as antiguidades da UART e do programa Internet na escola. Estar aqui neste auditório com o nome do professor Mariano Gago, para mim, tem, obviamente, um significado muito especial, mas eu, infelizmente, ainda sou mais antigo que isso, porque eu comecei nestas coisas numa coisa chamada Projeto Minerva, que alguns de vocês já provavelmente terão ouvido falar. Pois, porque senão revela que os meus cabelos brancos não são um mero artefacto de moda e estética. Pronto, portanto, já, enfim, há algum tempo. E queria, hoje, por desafio dos nossos colegas de Ciência Viva, a quem eu agradeço, no âmbito desta iniciativa, eu acho muito piada aos professores espaciais. Presumo que se pretenda também que eles sejam professores especiais, não? Obviamente, pronto. Era só para ter a certeza que eu tinha chegado ao trocadilho. E a minha intenção é tentar, na medida do possível, dar-vos alguns contributos para vos pôr a pensar sobre algumas das coisas que me andam a preocupar já há algum tempo. Algumas das caras na associação são extremamente jovens, posso dizer que já me andam a preocupar há tanto tempo quanto a vossa idade, portanto, não é de hoje. Esta é a minha afiliação, contrariamente ao que está aqui neste coisinho. Eu não pertenço ao Instituto Superior Técnico, tenho pena. O professor José Mariano Gago era professor catedrático do Instituto Superior Técnico, mas eu não sou do técnico. Penso logo naquela piada dos leões. Se vocês sabem qual é a anedota, sabem o que é que eu estou a referir. Se não sabem qual é a anedota, eu depois conto no final, aqueles que tiverem curiosidade. Mas, portanto, eu não pertenço aos leões. Estou precisamente na concorrência, naquele que é costume designar-se pela concorrência, que é a outra grande escola de Engenharia e de Ciências de Lisboa, para além da Faculdade de Ciências e para além do Instituto Superior Técnico, ambos da Universidade de Lisboa, que é da Universidade Nova e que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Como se costuma dizer, a da margem sul, portanto, aquela que está do lado de lá da ponte. E sou do tempo em que, quando se ia para lá, não se ia-se de barco, ou ia-se na ponte, arduamente, caminhonete, e quando se chegava lá era um ambiente extremamente campestre. Tínhamos ovelhinhas, portanto, o meu primeiro gabinete, se eu por acaso levantasse os olhos, tinha as ovelhas a comer ali à minha frente, que era bastante bucólico e ajudou, enfim, a apaziguar alguns momentos mais complicados. Hoje é completamente diferente, é uma grande escola, já era na altura, mas hoje também corresponde em termos volumétricos a uma grande escola de ciências e de engenharia. Estou naquela coisa que se chama o Laboratório de E-Learning, o nome é mais ou menos explicativo, o DCSE é Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Podem perguntar, Ciências Sociais Aplicadas, uma escola de Ciências e Engenharia? Claro, porque somos nós que formamos os professores de Ciências nessa escola. Para além de fazermos outras coisas. A UED é a Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento, portanto é aquilo, digamos, é o meu centro de investigação. E a EDUCOM é uma associação de professores, como muitos de vocês, como eu, seguramente, e que foi constituída precisamente no tempo do Projeto Minerva, em 1990. Quer dizer, começou por ser um grupo de professores que se entusiasmou com esta questão da utilização das redes, numa altura em que não havia ainda a web que é uma coisa mais tardia, 90 e qualquer coisa. Isto foi em 1989, 88, só para terem uma ideia, e, portanto, faziam-se trabalhos com a rede de uma forma, enfim, que não vale a pena estar a entrar em detalhes, mas com muito entusiasmo, e sobretudo isso é que era importante, e com um prazer imenso de conseguir estar a conversar, estar a colaborar com todos os colegas, independentemente do sítio onde estivessem.
Lembro-me particularmente de uma colega, que é a Maria de Luz Figueiredo, que também vem desde essa altura, como eu, na utilização das redes em educação, que é professora do primeiro ciclo em Buarcos, na Figueira da Foz, e que provavelmente deve ter sido das primeiras colegas a ter um projeto de colaboração, através das redes, com uma escola dos Estados Unidos, em que o professor estava preocupado com o baixo sucesso escolar dos alunos filhos de imigrantes portugueses, a maior parte deles dos Açores, e queria fazer um trabalho que os mobilizasse e que os trouxesse para a linha da frente da comunidade educativa. E, portanto, a estratégia que ele tinha imaginado era, todos eles são filhos de pescadores, ou são netos de pescadores, ou são bisnetos de pescadores, vou fazer um trabalho sobre artes de pesca, mas precisava de alguém em Portugal que me ajudasse a saber os nomes, a identificar as peças, as formas de pescar, etc. E foi o primeiro projeto entre os meninos dessa escola, que agora, enfim, é a minha provectidade, não me estou a lembrar do nome, e os da escola do primeiro ciclo de Buarcos, da Figueira da Foz. Alguns deles poderiam estar nesta altura na assistência, porque já foi, de facto, há muito tempo. Foi em 88, 89, portanto, podem ver. Pronto, portanto, e o que eu vou fazer é partilhar convosco um pouco do ADN que foi construído, quer dizer, houve aqui muita mutação, além do meu entusiasmo pela utilização das tecnologias, que já vem desde o tempo da Faculdade de Ciências, e sim, eu sou da Faculdade de Ciências, portanto, desse ponto de vista, o que está indicado, se não estou em erro no programa, não está completamente errado. Sou, digamos, nado e criado enquanto biólogo, minha formação de base é Biologia, na Faculdade de Ciências, mas, entretanto, já houve várias mutações, e aqui a ideia é passar-vos alguma dessas ideias para que elas não se percam, como vocês sabem, isto depois não passa para a geração seguinte, não é? Quer dizer, dependendo do sítio onde elas se realizaram. Bom, duas ideias principais. A primeira é esta história de procurar aprender. Aquilo lá à esquerda, não sei se conhecem a imagem, tem a ver com sobre os ombros de gigantes, aquilo que se costuma apresentar designadamente na academia, quando as pessoas querem fazer um mestrado ou um doutoramento. O que você vai fazer é construir em cima daqueles que o antecederam. Portanto, chama-se isso chegar mais longe, ver mais longe, é o que a criança está ali a fazer em cima dos ombros do gigante. O que também pode ser traduzido pelo não estar a reinventar a roda, em termos mais práticos, em termos mais académicos, mais teóricos. Aprender com aquilo que os outros nos trouxeram e construir em cima disso. Do ponto de vista mais prático, não estar a reinventar a roda, que é uma chatice. Do lado direito tem, portanto, um farol, e esta ideia de, enfim, funcionar com os faróis, para mim é importante. Conhecem a anedota do... Quer dizer, a anedota assim não tem muita piada, porque eu acabei de contar o fim da anedota. Mas... para mim também é a final da tarde. E, ainda por cima, o meu neto, hoje à noite, resolveu ter uma festa, ele próprio e nós também. Portanto, desculpem. Façam de conta que eu não tinha falado na palavra farol, sim? Ok. Pronto, portanto, a anedota é assim, há um barco de guerra norte-americano que identifica um blip no sonar e manda pelo canal geral: atenção, quem está à nossa frente, fala o navio da esquadra norte-americana, etc. e por aí fora. Aquelas identificações todas, faça o favor de desviar 5 graus para a esquerda, para bombordo. E de lá dizem: aqui não, nós não podemos desviar, desviem vocês. 5 para estibordo. O comandante chateia-se e há um diálogo, digamos, espicaçado, até que ele diz: isto é contra o cruzador, não sei o quê, temos não sei quantas bocas de fogo, somos acompanhados de 3 destroyers, 2 contratorpedeiros, 1 porta-aviões, faça o favor de fazer 5 graus para bombordo. E lá de lá diz: olha, depois eu aqui, só estou cá eu, o periquito e o cão, e há um farol. Eu não consigo, se vocês quiserem seguir em frente, o problema é vosso. Obrigado por terem feito conta que não sabiam que era um farol. Pronto, portanto, os faróis têm esta coisa simpática de nos avisar onde é que estão os escolhos e de nos dar algumas orientações, ou pelo menos ajudarem-nos a posicionar relativamente à navegação que pretendemos fazer. Pronto, estes são os meus faróis, se vocês quiserem. Já foram falados alguns deles: o projeto Minerva, o programa NONIO, o programa Internet na Escola, a equipa de Missão CRI, a qual é de onde eu retiro ainda hoje, muitas das coisas em que ando a trabalhar. E mais atualmente, o Plano de Tecnologia de Educação, todos nós sabemos o que é, e atualmente mais a ERT, que é a equipa de recursos de tecnologias educativas do Ministério da Educação, que tem prosseguido este trabalho. Eu parto desta premissa, é com ela que me levanto todas as manhãs.
e ao final do dia sinto que estou um bocadinho mais perto de ter uma resposta satisfatória, mas continuo sem encontrar aquela resposta que gostaria. Isto é, eu não continuo sem estar satisfeito com a situação atual no que diz respeito à utilização das tecnologias nas escolas. Em educação, na aprendizagem, de uma maneira geral. Acho que estamos a fazer uma ínfima parte daquilo que era possível estarmos a fazer. Não sei se vocês concordam comigo. Sabem, quando nós vimos para estes sítios, faço um pequeno parênteses, eu adoro fazer parênteses, que é uma chatice, por isso é que falo pelos cotovelos. Corre sempre um bocado o risco de estar a falar para os convertidos, não é? Pregar para os convertidos, como se costuma dizer. Mas pronto, não pensem em vocês, só por vocês, pensem em termos gerais e provavelmente dizer que hoje em dia, quando eu chego a uma escola, vejo quadros interativos, quando existem, a serem utilizados como meros ecrãs, onde as pessoas projetam PowerPoints para poder reproduzir o método de ensino que já existe desde o início da escola, é muito pobre. Para mim é muito pobre. E eu continuo a achar que há muito essa situação. Mais uma vez, não vou pregar provavelmente para os convertidos, e de certeza que há muitos e bons exemplos, e eu felizmente todos os dias me confronto, todos os dias vejo, todos os dias me entusiasmo com as exceções àquilo que, apesar de tudo, em termos globais, me parece continuar a ser a maioria da situação, a maioria das utilizações das tecnologias pelos professores nas escolas portuguesas. Faz-se muito a utilização da tecnologia para preparar a aula e para fazer o delivery, isto é, para dar a aula, para dar a matéria, como se costuma dizer, aos alunos. E se alguém depois quiser dizer de outra maneira, força. A ideia é estar aqui a espicaçar-vos um pouco e, por isso, também me parece que faz sentido, eventualmente, ser um bocadinho mais polémico de vez em quando. Como vocês estão num projeto dos professores espaciais, que são professores especiais, eu gosto muito disto. Eu já vivi vários projetos e garanto-vos que isto acontece. Portanto, vocês agora provavelmente estão... Está aqui um pontinho algures, está ali, portanto, estão onde? Aqui, provavelmente no entusiasmo, não é? Entusiasmo. Fantástico. É logo a primeira. Força, mantenham-se. Vão buscar esse entusiasmo, como eu costumo dizer aos meus alunos de mestrado e doutoramento, é esse entusiasmo que tu tens de agarrar, porque vai haver muita situação em que tu vais sentir-te desinteressado, desmotivado, cansado e por aí fora. Portanto, mas nos projetos costuma acontecer isto, o entusiasmo, e carregar nos botões de forma errada. Estava entusiasmado. Onde é que ele está? Este pontinho eu tenho que ir buscá-lo ali. Este lado. Estão a ver o pontinho vermelho? Tenho a maior das dificuldades. Entusiasmo, a desilusão, o pânico. Esta é a parte que eu mais gosto. Ir à procura dos culpados. Sempre que há um projeto e que a coisa não corre como se está à espera, vai-se à procura dos culpados. Depois, a punição dos inocentes também é uma coisa que costuma acontecer. Portanto, aqueles que... O que é que me aconteceu? E, finalmente, aqueles que não participaram, que são aqueles que são, muitas das vezes, são, sim senhor, bravo, parabéns, normalmente porque trazem uma nova súmula, uma nova reinvenção da roda e surgem como salvadores da coisa toda. Portanto, fiquem-se pelo entusiasmo, não se deixem deitar abaixo, que a caminhada vai provavelmente ser dura. E se eu puder ajudar em alguma coisa, por favor digam. Não sei se conhecem este senhor, Seymour Papert. Show of hands, como se diz em inglês. Braços no ar, quem conhece? Ok, pronto. O Papert, toda a gente, se eu perguntar assim, quantos de vocês é que já ouviram falar em o código e a programação e os robôs e por aí fora? Quantos é que já ouviram falar nisto? Ok. Em 1980, mais ou menos, eu não tenho bem a certeza da referência, mas ficamos pela década de 80, o Papert fez a seguinte formulação. Ele e mais uns colegas do MIT, ele era especialista, morreu há pouco tempo no MIT, fez a seguinte formulação. Vamos arranjar uma linguagem de programação que os alunos possam aprender para controlar o computador, em vez de serem controlados pelo computador. Está bem? E isto é, digamos, algo que eu continuo a achar que se mantém, e não se mantém. Na altura, reparem que usar computadores era muito complicado, porque não havia interfaces gráficos, não havia aplicações, não havia apps, seguramente que não. Havia linguagens de programação, havia computadores diminutos e que estouravam dia sim, dia sim. Estouravam, quer dizer, bloqueavam. E, portanto, o que apareceu do lado da indústria, a resposta que apareceu na altura do lado da indústria eram sistemas que ensinavam aos alunos aquilo que eles haviam sabido. Sistemas tutoriais de primeira geração. Dava-se uma informação e depois fazia-se uma pergunta. Se vocês acham que isto foi há muito tempo, há 5, 6 anos atrás, ainda havia um projeto a colocar online conteúdos nesta premissa. Portanto, tomem lá a informação, chega ao fim, pergunta-se aos alunos. Portanto,
são situações de exploração, do meu ponto de vista, muito pobres. O que eu quero é que os alunos agarrem nas tecnologias e que ganhem autonomia. E que não usem apenas as tecnologias para testar se façam um determinado referencial, qualquer que ele seja, eles estão ou não a saber as respostas que é suposto saberem. Não é? Só esta frase já nos dava para o resto do seminário, da sessão. O Papert. O Papert identificou muito esta ideia de que os miúdos entusiasmam-se os computadores. Porquê? Pergunta, isto é uma coisa que era só no tempo do Papert, em 1900 e troca o passo, 80, e não hoje? Porquê? Sim. Porquê? Algo que é algo que eles querem explorar, algo que eles querem conhecer, algo que eles querem mandar, algo que eles querem Brincar, usufruir, explorar, perceber, e tudo isso continua a ser aquilo que nós encontramos nos computadores hoje em dia, com apps ou sem apps. Portanto, com apps é, digamos, a coisa é mais focalizada, sem apps está mais em aberto. E isto é uma coisa que ele identificou. Aliás, se vocês querem ver um livro que eu ainda hoje continuo a aconselhar, apesar de ser um livro datado, mas também porque é precisamente um livro datado, é A Família em Rede, do Papert. Está Relógio d'Água, se não estou em erro. Não. Procurem. A Família em Rede podem encontrar, porque cada um dos o livro lê-se, parece aquelas obras do Dan Brown, que a gente acaba um capítulo, vamos para a próxima. Lê-se num fim de semana. E depois tem que se reler outra vez, porque há segundas leituras. Portanto, vale muito a pena. E, portanto, é um bom exercício. E é de 96, imaginem. Portanto, estava a aparecer o World Wide Web, portanto, é pré essa realidade. Portanto, o Papert, o meu amigo Papert, que conheci, tive o privilégio de conhecer eu e alguns colegas do Projeto Minério, porque ele esteve cá em Portugal, e deu uma pessoa fascinante. Sugata Mitra, conhecem? O homem das experiências do buraco na parede? Sim? Não? Quem é que conhece? Levanta o braço. 2 ou 3. Muitos disto vocês encontram, a partir de agora, 2 deles pelo menos, o Ken Robinson e este, encontram no TED, TED.com. Toda a gente conhece o TED.com. Sim? Pronto, TED.com. Estou a ver ali o meu colega que já não é igual àquilo que tu já viste uma vez. Portanto, já vai variar. Pode estar descansado. De qualquer maneira, é, de facto, uma pessoa que eu utilizo muito, porque ele faz uma experiência em que coloca um computador do lado dentro do escritório dele, mas faz um buraco na parede e deixa que os miúdos explorem livremente o computador. E o que ele chega para fazer, a talhar, para não vos escangalhar o prazer de ver a apresentação em vídeo, portanto, a comunicação dele, que está no TED, onde ele chega é à conclusão de que os alunos conseguem, por um lado, aprender por eles próprios muitas coisas, em interação com os computadores, e, mais importante que isso, conseguem ensinar aos outros alunos, aos outros miúdos, aos outros jovens, as coisas que aprenderam, com grande facilidade. Não é? Provavelmente também porque falam a mesma linguagem, porque se defrontaram com os mesmos problemas, porque pertencem provavelmente a contextos culturais, socioculturais semelhantes, e portanto há ali uma identidade grande. O que é um facto é que, a partir das experiências deles, nós sabemos isso. Isto é, eu coloco um computador numa zona em que ninguém sabe usar o computador, os miúdos, um deles começa a utilizar, percebe como é que aquilo se controla, encosta-se ao computador, é muito engraçado ver-se o vídeo, portanto ele encosta-se ao computador e começa a explorar. Entretanto, há uma miúda pequeníssima que está em bicos pés a tentar perceber o que é que se passa. Vejam o vídeo, que é não só entrenecedor, mas também inspirador. E depois, a partir daí, ele começa a ensinar os outros. E é muito engraçado porque os miúdos depois começam-se a colocar em filas. E, portanto, está o miúdo que sabe, a seguir estão os que já estão há mais tempo e também já sabem algumas coisas e que vão passando a palavra. Depois, no terceiro nível, aqueles que acabaram de chegar ou estão mais inseguros, e assim sucessivamente. Portanto, há ali um género de um pequeno anfiteatro em onde a aprendizagem ou aquele saber fazer flui. Ou foi criticado pelas pessoas dizendo não, o que aconteceu é que alguém explicou aos miúdos, portanto isso está de certeza enviesado. E ele agarrou na experiência do buraco na parede e foi pela Índia adentro, isto foi em Nova Delhi, foi pela Índia adentro, 300 km para um sítio onde ele, como ele diz, tinha a certeza que ninguém sabia usar computadores, deixou lá o computador, veio-se embora, 3 meses depois voltou e replicou o resultado. Portanto, vale a pena olhar para isto. Portanto, o Negro Ponte, sabem que é o Negro Ponte, foi conselheiro do Clinton, foi a pessoa que imaginou que conseguia criar um computador por menos de $100,
para poder encharcar todo o chamado terceiro mundo com computadores. Não é? Porque esta coisa da internet e dos computadores é muito interessante, mas é um mundo industrializado, não é? Pois há uma porção significativa da população humana que não tem acesso a estes meios. E ele inventou, ou tentou, que isso acabasse, inventou um computador que hoje se chama XO e que, enfim, continua... inicialmente era o OLPC, One Laptop per Child, e a maneira como ele justifica isto é que algumas pessoas perguntam, mas como é que justifica a utilização de um computador num sítio onde nem sequer há água potável? Se não seria melhor abastecer as pessoas de água potável? Substituam a palavra computador por educação e percebem porque é que a opção é não dar, como se costuma dizer, não dar o peixe, mas dar a cana, não é? Que permite pescar o peixe. Este homem é um portento, eu sou fã, é o meu ídolo. Portanto, não sei, quem é que conhece aqui o... melhor. Fiquei fascinado com ele. Ele começou por ser muito conhecido porque fez um relatório para o Reino Unido sobre o ensino artístico. E eu fui à procura do relatório, só por curiosidade, mera curiosidade. Quem é que financiou o relatório, a escrita do relatório? Não, é que nem imaginam, acho eu, a não ser que saibam. Sabem? Não? Fundação Carlos Gulbenkian. Ou pelo menos a edição, porque a edição tem a chancela da Fundação Carlos Gulbenkian no Reino Unido. Quem não trabalha para casa, faça o favor de escrever no caderno diário, trabalhe para casa, ir ao TED e ver a apresentação do Ken Robinson, provavelmente será das apresentações mais vistas no TED, não sei se não será a mais vista do TED, que é uma apresentação cujo título é as escolas do Schools Kill Creativity. Se não é isto, é parecido. Portanto, as escolas e a criatividade, e portanto a convicção dele, ou a premissa dele, é que as escolas matam a criatividade. Dá vários exemplos que eu não vou explorar porque tiraria completamente o gozo de ver a apresentação. São 18 minutos de fruição total. Podem ver 2 ou 3 vezes, pelo menos. A primeira para a primeira abordagem, e de certeza que vão achar piada. A segunda para perceber como ele é um exímio comunicador. Ele faz uma apresentação de primeira água e depois para ir ler todas as coisas que estão nas entrelinhas daquilo que ele diz que também são importantes. Basicamente, ele parte do princípio da análise que faz que os sistemas estão todos a mudar, que as escolas matam a criatividade. Há 2 casos que eu tenho que, só para ilustrar isto, porque parece-me que é interessante e que se justifica. O primeiro é de uma miúda de 6 anos, que está a desenhar, não está a desenhar, está na aula e normalmente desinteressada. E a professora já tinha notado que ela não estava particularmente interessada. Primeiro ciclo, primeiro ano ou segundo. E um dia diz para desenharem o que quiserem. E a miúda aí agarra num lápis e começa a desenhar entusiasticamente. E a professora naturalmente notou. Qualquer professor que registra uma mudança destas, de certeza que vai lá ver o que é que se passa. E chega ao pé da miúda e perguntou-lhe, então, mas o que é que estás a desenhar? E a miúda diz, estou a desenhar Deus. E a professora pergunta, então, mas ninguém sabe com o que é que se parece Deus. E a miúda responde, daqui a 1 minuto já sabem. E ele pega nisto para falar no facto dos miúdos, tem outra história muito engraçada que eu não vou contar, mas que vem logo a seguir, que os miúdos arriscam, não têm um problema de errar. Quando vão para a escola não têm medo de errar, não têm aquele estigma do erro. E o que não é que nós seríamos em ciência se tivéssemos medo de errar? Não é? Portanto, onde é que não estaríamos de certeza no espaço? Nem seríamos especiais. Somos especiais provavelmente porque estamos habituados e não temos problema em errar e aprender com os nossos erros. E não vou contar a outra para não tirar, mas digo-vos que tem a ver com uma coreógrafa portanto, de dança contemporânea e moderna. Nils Gershenfeld foi o homem que inventou os laboratórios de fabricação. Não é? Portanto, já vimos o Papert com o caso de amor e o domínio das crianças sobre os computadores. Já vimos o Sugata Mitra com esta ideia de que os miúdos aprendem bastante bem por eles próprios e sabem ensinar os colegas. Já vimos o Negroponte com a importância do computador, que é fulcral do ponto de vista da educação e do desenvolvimento social. Já vimos o Ken Robinson e a importância da criatividade para o desenvolvimento humano. E agora o Gershenfeld com esta ideia de que criar espaços onde seja possível fabricar coisas. A história mais engraçada que
que ele conta, logo num dos primeiros vídeos, já tem alguns anos, é de uma miúda que inventou um saco de gritos. Sabem o que é um saco de gritos? Não? Já alguma vez estiveram, como por exemplo estão agora, num sítio muito chato, com vontade de gritar, mas não podem? Exatamente. A miúda faz um saco em que abre-se o saco e, como o meu colega estava aqui a dizer, berra-se lá para dentro e aquilo está feito de tal maneira que não se ouve nada. Portanto, e ela fecha o saco muito bem e depois chega cá fora, carrega num botão e o saco, obviamente, reproduz o grito, o mesmo grito que ela tinha feito, como é evidente. Portanto, gravou o grito dela para vir depois cá fora poder berrar à vontade quando já não tem qualquer tipo de limitação. É a possibilidade de desenvolver a criatividade e, muitas vezes, resolver problemas concretos, tendo os meios que são disponibilizados para que isso possa acontecer. Isto são grandes espaços com, enfim, maquinaria pesada, como podem ser espaços essencialmente digitais. Não é? Pensem no típico centro de recursos das escolas. O que é um centro de recursos numa escola? Centro de recursos educativos. É um sítio que, em princípio, não é apenas para as pessoas irem lá buscar, no meu tempo eram retroprojetores, ou outras coisas quaisquer deste género, não é? Portanto, deveria ser um sítio onde os alunos vão lá para explorar coisas, se calhar, enfim, do currículo, mas um bocadinho à margem daquilo que é o programa central das disciplinas. Aprender a fazer coisas que os interessem, coisas para as quais eles se sintam motivados e, assim, terem uma oportunidade no espaço escolar, e não só, porque isto pode acontecer um pouco em todo lado, pode ser nas câmaras municipais, nas bibliotecas públicas, por aí fora, onde possam exercer a sua criatividade, a tal que Ken Robinson falava, que nós nas escolas muitas vezes damos cabo dela, para poder, está ali um erro, peço desculpa, of Digital Fabrication, para poder desenvolver e concretizar as suas ideias. Dias Figueiredo é o pai, não só espiritual, mas também literalmente a pessoa que propôs o Projeto Minerva, o primeiro grande programa de utilização das tecnologias em educação. Vale a pena seguir, neste momento ele já está aposentado, mas deve, por dia, visar, está ali, Rosário. Suponho que o Dias Figueiredo publica cerca de 10 posts de primeira água sobre a utilização, sobre o digital e sobre a utilização das tecnologias no Facebook. E tem, se tiverem acesso, está ali no SlideShare, cada apresentação que faz tem o cuidado de colocar depois no SlideShare para toda a gente ter acesso àquilo que ele diz e tem, de facto, pensamentos brilhantes e muito sagazes sobre estas questões. Aqui há uns tempos ele fez esta afirmação, foi a apresentação no Congresso de Tecnologias na Educação de 2015, se não estou em erro, por aí. Portanto, vamos fazer o que ainda não foi feito, ou 2014, enfim, relativamente recente. Mariano Gago, estamos na casa dele, estamos na sala que tem o seu nome, é o pai da Sociedade de Informação em Portugal. Nós não estaríamos onde estamos hoje em muitas destas coisas que passam pelos computadores se não fosse a sua ação verdadeiramente fundamental no desenvolvimento do nosso país. Tive o privilégio de trabalhar com ele no programa Internet na escola, como a Lina que estava ali, mas agora já não está, disse há bocado. É no seu consulado que começam a ter os primeiros documentos estruturantes da Sociedade de Informação em Portugal, onde ele faz um prefácio, no prefácio termina a dizer que esta é uma ação que não pode falhar para o bem de todos nós em Portugal. Se ainda não conhecem, podem visitar este site, que é o site que insiste em não deixar esquecer a presença desta primeira figura que tão prematuramente nos deixou há cerca de 3 anos, não estou em erro. Ok. Pronto, portanto, isto é, se vocês quiserem, o pano de fundo. Não é? Portanto, sociedade de informação, uma sociedade onde nós pretendemos criar condições para o desenvolvimento. As escolas devem acompanhar esse desafio. Na utilização dos computadores, eu tenho a possibilidade de criar espaços onde os alunos possam exercer a sua criatividade produzindo soluções concretas. Eles sabem descobri-los por eles próprios, eles têm um caso de amor naquela interatividade, naquela capacidade de poderem agarrar uma máquina que nunca lhes diz que não, que está sempre disponível, que faz aquilo que eles mandam, etc. Portanto, digamos, desse ponto de vista, é um paraíso. Conseguem ir passando a criar pequenas redes de conhecimento em torno daquilo que vão fazendo. E de alguma forma, desse modo, conseguem desenvolver a sua criatividade, aplicar a sua criatividade e não ter aquela perda que o Ken Robinson diz todas as escolas sujeitam os seus alunos. Perdi o primeiro espectador, portanto,
Devo estar a ser chato, vou tentar avançar um bocadinho mais. Bom, eu gostava de mostrar isto só por causa deste boneco aqui está, só por causa disto. Vamos ver onde é que está. O ponto está aqui no vértice aqui da frente esquerda. Estão a ver? Sim? Pronto, isto só serve para uma coisa, verdadeiramente. É para dizer que eu penso que se pode fazer inovação, mesmo a esta aresta. Mesmo no não digital. Vejam este contínuo, não é? Entre o que é digital e o que é não digital. Portanto, vai variando. Obviamente que a aresta do total digital, esta que aqui está, é talvez a mais entusiasmante. Vocês já ouviram falar em salas de aula do futuro, que é um termo que eu abomino, e já vou dizer porquê. A sala de aula do futuro está mais ou menos aqui, não é? Nesta aresta. Ou nesta face, se vocês quiserem. Pelo contrário, aqui, no não digital, não tenho, obviamente, nada destas tecnologias, mas também posso ter inovação. Isto é para não estar a vender banha da cobra, percebem o que eu quero dizer? Não há aqui uma relação causa e efeito. Não é para eu estar a utilizar tecnologia que estou a fazer inovação. Às vezes pode ser novidade, esgota-se na segunda vez. Está bem? Inovação é uma coisa mais profunda, tem a ver com processos, altera, os resultados são qualitativamente superiores. Então, um conjunto, é uma ação muito mais complexa. Outra coisa para que este boneco serve é porque eu costumava chamar isto o cubo do e-learning, porque havia esta ideia, e hoje já está um bocadinho diluída, que o e-learning eram aquelas situações em que nós utilizávamos as tecnologias para a educação à distância. Quem é que acha que e-learning é à distância? Pode levantar os braços à vontade, não é para nota. Não, vamos lá ver. Para mim não, para algumas pessoas é. Portanto, vocês têm que ter algum cuidado quando leem os textos, quando leem os documentos, quando consultam esta área, porque, em alguns casos, e-learning significa educação à distância com tecnologia, e, em outros casos, significa, por simplesmente, educação com tecnologia. Também é outro termo, porque e-learning, pensem lá etimologicamente, por assim dizer, learning, aprendizagem, e o E que está lá tem a ver com eletrónico, que é uma coisa semelhante a e-mail. É a mesma coisa entre o correio e o correio eletrónico. Não deixa de ser correio, certo? Portanto, e-learning, da maneira mais simples, é quando vocês têm learning com o eletrónico antes. E, portanto, do meu ponto de vista, não significa que tenham a distância. Porque é um disparate pensar que todas as coisas que nós, sobretudo do ponto de vista da conceptualização, se pensarmos que o e-learning deixa de ser presencial. Pelo contrário, uma das situações mais ricas para nós utilizarmos o e-learning é precisamente o presencial. As situações de aprendizagem presencial. Não sei se conhecem esta coisa, conhecem este ciclo, esta curva? Sim? Não? É uma empresa que todos os anos publica uma curva que eles chamam a curva de hype, como é que isto se traduz em português, do que está na linha da frente, do que está na berra. A curva do que está na berra em termos da utilização das tecnologias. E esta é de julho de 2016, está ali, onde é que está o meu pontinho vermelho, está aqui, de julho de 2016, e o que estava a dar é a realidade virtual e a realidade aumentada. Presumo que o de 2017 deve ter aqui alguns da chamada realidade mista, que é a combinação da aumentada com a virtual. Está na internet, portanto está ali, já agora. E, portanto, se vocês olharem para isto aqui, tem um horror de tecnologias, todas sofisticadíssimas, todas interessantíssimas, e que andam para aqui a pulular conforme a sociedade também vai evoluindo, conforme a indústria vai evoluindo, às vezes outros fatores menos simpáticos, como a situação bélica, e assim isto puxa para a frente ou para trás, e assim isso vai. Vamos vendo que algumas destas coisas estão mais na linha da inovação, das coisas que são interessantes, são coisas que muitas vezes não passam pela aula. Tudo aquilo que vocês tiveram aqui a fazer, neste dia e meio que já têm às vossas costas, quanto é que já aconteceu na vossa aula? Pouco, provavelmente. Não quer dizer que amanhã não vai acontecer, na próxima semana de certeza que vai acontecer. Mas, enquanto não começar a acontecer com regularidade, eu espero bem que sim, obviamente que sim, não estou a presumir o desastre, pelo contrário, mas porque é difícil, porque estas coisas são, enfim. E, portanto, dizer que é na sala de aula é uma coisa que eu acho, mais uma vez, extremamente limitador. Quando o Mariano Gago pensou ligar todas as escolas à internet, já agora digo porque faz por esta altura, já fez, peço desculpa, estava agora a pensar, foi em 97. No dia 1 de setembro de 97, todas as escolas do 5º ao 12º ano, públicas e privadas em Portugal, estavam ligadas à internet com uma ligação Redis 64K. No ano anterior,
quando o professor Mariano Gago afirmou isto publicamente, toda a gente chamou maluco. Quem estava na altura, quem se lembra na altura, sim senhor, pronto, ok, sim senhor, é uma intenção, ok, tudo bem, mas vai ser impossível. E um ano depois, a coisa estava feita. E a partir daí, tudo estava diferente. E onde é que ele insistiu que a ligação tinha que estar? Nas bibliotecas. Não foi nas salas de aula. Nas bibliotecas. Porque era o centro do conhecimento na escola. E não, porque é para fugir àquilo que eu costumo chamar a metodologia do jardim zoológico, que é que se uma pessoa recebe uma girafa, então vai pôr essa girafa aonde? Ao pé das outras girafas. Portanto, houve muito eu estava na altura no programa Internet na escola, no tal UART que a Adelina dizia há bocado, e as primeiras perguntas, então, mas qual é o sentido agora de estar a colocar um computador na biblioteca? Não tem segurança. O que nós temos é umas salas que estão com grades e com portas chapeadas, e aí é que tem que estar o computador, ao pé dos outros computadores. E digo-vos que a luta foi complicada, mas enfim, lá se conseguiu levar a coisa em frente. Lembro particularmente de uma escola em que a diretora não queria, na altura era diretora, era uma escola não pública, em que a diretora não queria pôr na biblioteca. Sr. Professor, não diga isso, eu não posso pôr na biblioteca. Mas tem que pôr, veja lá, porque tal e tal, não podemos abrir precedentes, aquela coisa. Portanto, passei horas, até que finalmente a senhora me disse assim, eu vou confessar-lhe uma coisa. Nós não podemos pôr o computador na biblioteca, porque a biblioteca é o sítio onde nós pomos as alunas de castigo. Pronto, portanto, mesmo assim, espero eu, porque a escola recebeu o computador, portanto é porque o colocou na biblioteca, senão não teria recebido. E, portanto, houve ali uma oportunidade para se criar uma biblioteca noutro sítio da escola ou para pôr as alunas de castigo noutro sítio, se calhar nas masmorras ou noutro sítio qualquer, porventura mais adequada à coisa. Pronto, portanto, inovação, novidade, já não sei como é que cheguei aqui, não faz mal. Esta é claramente o hype. Não estava ali, mas o internet, por acaso até estava. Onde é que ela estava? Está lá em cima. IoT, do ali lado esquerdo, não sei se estão a ver. Mas isto cada vez mais está na berra. Portanto, esta coisa da internet das coisas. E, de facto, faz algum sentido que nós estejamos atentos porque será de certeza o futuro. Ora, é muito engraçado que estas coisas, quando nós queremos trazer estas novidades, estas aplicações para dentro das organizações, designadamente da escola, isto é uma curva muito conhecida, já tem 40 ou 50 anos, um senhor chamado Rogers, que ele diz que quando se propõe a fazer a difusão da inovação numa organização, aparecem sempre estes grupos. Portanto, temos os inovadores, que são aqueles que saltam em frente, são aqueles que têm sempre o último gadget no bolso, são aqueles que saltam para a frente e que assumem, no caso da escola, querem que a escola esteja envolvida neste projeto, ou que receba aquele dispositivo, ou que tenha uma sala de aula de futuro, ou o que seja. Depois esses que normalmente conseguem entusiasmar todo um conjunto de outros colegas que, por um motivo ou por outro, não estão imediatamente na linha frente, mas estão logo a seguir, e, portanto, mobilizam-se logo, e só estes aqui fazem cerca de 16%. Depois, isto bem trabalhado, lá se consegue expandir àquilo que se chama a primeira maioria, portanto, com mais de 34% chega aos 50% que estão aqui. Depois há, digamos, a segunda maioria, e depois os laggards, que são os que se atrasam, aqueles que estão, como se costuma dizer, aqueles colegas que nós, quando chegamos aos sítios, e qualquer que seja a inovação, não estou a falar de tecnologias. Então não vais fazer aprendizagens essenciais? Nem morto. São os laggards que estão ali, está bem? Então, não tem apenas a ver com tecnologias. Isto significa que nós, qual é o interesse deste gráfico? Provavelmente sensato, quando nós pensamos nestes programas de inovação e em que procuramos levar estas coisas para dentro da escola, sejam a aventura aeroespacial, seja o que for, que temos que perceber que há diferentes subpopulações dentro da escola que têm que ser trabalhadas de formas diferenciadas. E no caso das tecnologias, seguramente. E de repente, a imagem é péssima, eu tenho que arranjar outra imagem, falar em tsunami, enfim, é um bocadinho triste, porque houve, infelizmente, tsunamis com consequências muito desastrosas, mas isto faz-me sempre lembrar esta coisa do tsunami, é quase uma inovação disruptiva no sentido que é algo que acontece, que é completamente novo, altera completamente, traz imensa mais-valia e vai penetrando sem nós darmos por isso, um bocadinho como nós já sabemos, toda a gente, enfim, serviu a alguma coisa toda aquela catástrofe, foi para perceber que se as águas do oceano, de repente,
vão para níveis extremamente baixos, que, portanto, se fogem, provavelmente vem aí qualquer coisa má. Mas de resto, a coisa parece que vem uma onda e vai e tal, e de repente está toda a gente a ser arrastada, está toda a gente a ser inundada por neste caso, por estes conteúdos. O que é que vocês têm aqui? Têm não só um conjunto extremamente grande de iniciativas que têm a ver com o acesso aberto, que é isto que está aqui, que é representado por esta, e que é um movimento enorme que se está a desenvolver, penso que alguns de vocês conhecem, que diz que, por exemplo, que não faz sentido nenhum que os artigos científicos, isto é, onde está o lacreme de lacreme do conhecimento humano, pertença das editoras que, em boa verdade, não contribuíram para isso mais do que dar a revisão científica e permitir a publicação de forma estruturada e organizada. Portanto, os autores, como vocês sabem, dos principais artigos científicos, se receberam o dinheiro é porque têm projetos financiados, não é pela publicação. Portanto, digamos, esta ideia do acesso aberto vai contra essa ideia que estava muito instituída. Agora, cada vez mais, nós temos publicações em acesso aberto. Em Portugal, talvez o sítio que é talvez mais relevante é este que está aqui, não sei se vocês conhecem, que é o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, onde estão tudo o que são teses, e a ideia é que as várias faculdades fossem andando para trás e fossem publicando aquilo que foi sendo a sua produção científica a nível de teses. E, portanto, então é ali que vocês encontram. Portanto, encontram muita bibliografia. Uma tese normalmente tem sempre uma fonte de bibliografia importante. Tem sites que vocês conhecem, o Flickr, tem toda a Web 2.0 que eu dispensei-me de pôr porque não precisaria pelo menos mais 10 slides. Aliás, há uns slides que têm tudo o que é Web 2.0 e, enfim, é imenso. Mas tem sobretudo isto, que é talvez o que, apesar de tudo, ainda é mais suficientemente recente, designadamente os MOOCs, de que talvez o exemplo mais bem concretizado seja o Coursera. Quem é que sabe o que é um MOOC? Levanta o braço. Pronto, a maior parte de vocês sabem, portanto, sabem que são cursos estruturados, disponíveis, abertos, para poderem ser frequentados por muita gente, através de todo o espectro do conhecimento humano. Este é o exemplo talvez mais conhecido, mas existem também já exemplos, inclusive nacionais. O próprio Ministério da Educação está com alguns MOOCs, designadamente na área da utilização das tecnologias. Toda esta coisa, todo este tsunami de conteúdos, levanta um desafio imenso à escola. Nós somos todos numa época em que não existiam toda esta imensidão de informação. E simplificando muito isto, além do conhecimento formal que todos nós adquirimos, íamos aprendendo coisas, não é, informalmente, constituindo aquilo que é um certo senso comum a partir da informação que nos ia chegando. Mas essa informação era muito filtrada, existia em sítios previamente validados. E, portanto, todo o nosso, para além do conhecimento informal, se vocês quiserem, era muito alicerçado nessa informação previamente validada. E agora isso não acontece. Portanto, para mim, dos maiores desafios que a escola neste momento tem é ser capaz de preparar os seus professores, porque a formação contínua acontece sobretudo nas escolas, mas também aqui, como é evidente, e os seus alunos para serem capazes de validar as suas fontes e terem a certeza que estão a considerar informação que é válida. Já pensaram o desastre a que nos expomos se de repente o conhecimento, peço desculpa por esta detestável, esta coisinha de fazer as aspas assim, se o conhecimento for sendo construído em cima de informação que não é válida? Já pensaram bem nisso? Toda a gente sabe o que é que se chamam concepções alternativas em ciência, as pessoas que aqui estão. Quer dizer, e era o tempo em que, apesar de tudo, a informação que circulava até era minimamente válida. Agora imaginem a que é que nós estamos expostos e a que é que nos arriscamos, do ponto de vista, designadamente, do ensino das ciências e da questão das concepções alternativas, com base em informação que muitas das vezes os alunos vão buscar e que é cópia-cola. Está bem? Pronto. E eu já estou, enfim, na maior parte das vezes, nem sequer lá colocam a fonte de informação. Se colocarem a fonte de informação, eu diria que é a condição, digamos, absolutamente fulcral. Porque se tiver lá a fonte de informação, o professor tem que ser capaz de olhar para aquilo e tirar alguma ilação se aquilo é minimamente, enfim, viável como fonte de informação ou não. Porque senão o aluno pode ter desenvolvido todo um trabalho que vale muito pouco
teve imenso trabalho, mas depois vale muito pouco do ponto de vista do conhecimento e até pode enviesar e induzir em erro. Segurança da internet vou passar, porque já estou a falar de tempo demais. Eu gosto muito deste slide porque isto é o ciclo da Gartner, era o ciclo do que está na berra. Isto não está na berra, isto são as velharias esquecidas nas nossas escolas. O PowerPoint, eu só pergunto uma coisa, mas porquê é que as aulas com PowerPoint têm que ser passivas? Alguém que me explique isto. Posso ou não posso fazer uma aula com PowerPoint em que os alunos estão ativamente envolvidos na aula? Desde logo se forem eles a fazer o PowerPoint. Portanto, não martirizemos o desgraçado do produto da Microsoft ou qualquer outra equivalente que exista, porque não, enfim, é quase a discussão das armas, mas não vou por aí. Portanto, é a maneira como as pessoas utilizam, como é evidente, não é? Certo? Portanto, o PowerPoint tem imensas oportunidades. Pensem tudo o que é a parte de comunicação em ciência e tudo aquilo que o PowerPoint permite enquanto bancada de trabalho de comunicação. Sim? Pronto, portanto, se calhar, enfim, pode ser que não seja novidade para ninguém. Quadros brancos interativos, a mesma coisa. Quadros brancos interativos em Portugal, do meu ponto de vista, foi o grande tiro nos pés do plano, um dos grandes tiros dos pés do Plano Tecnológico da Educação, porque puseram os quadros brancos interativos, como não havia capacidade para preparar os centros de formação, na maior parte dos casos, para fazer a formação dos professores, quem fez a formação inicial foram as empresas que venderam os quadros, e como as empresas, os seus formadores não eram da educação, o que é que eles ensinaram? As coisas mais sofisticadas que o quadro conseguia fazer, designadamente o quadro enquanto suporte para a linguagem autor. Aqueles que vocês, que são um bocadinho mais antigos como eu, já tinham descoberto que desenvolver aplicações usando uma linguagem autor é de dar tiros na cabeça. Não são os quadros interativos que trazem esse problema, já vem de trás. Porque é preciso uma linguagem muito depurada, ou um sistema, um ambiente muito depurado, que permita que alguém que não tenha a competência tecnológica de conhecer o desenvolvimento de baixo nível no sentido que é muito perto da máquina, não porque seja o juízo de valor associado ao desenvolvimento. Portanto, de baixo nível, não tenham a competência para poder desenvolver o baixo nível. Então desenvolvem em alto nível, de forma extremamente limitada, com imensas horas de trabalho e com produtos francamente sofríveis. Eu já estou a dar de barato que os maus não passam. Pronto, portanto, se vocês pegarem no quadro branco interativo e usarem como quadro branco interativo, como quadro branco, é branco, é quadro porque é quadro, é branco porque é branco e é interativo porque permite a interação. Não é mais do que o vosso coisinho do rato nos vossos portáteis na vertical e à escala de uma parede. Certo? E permite-vos controlar sem estar à frente dos miúdos. Aliás, perdão, não é estar à frente dos miúdos, estando à frente dos miúdos para os miúdos verem como é que vocês estão a controlar, assim é que está bem dito. Permite-vos guardar aqueles conteúdos quaisquer que eles sejam, como aqueles flipcharts, mas na versão digital. E mais uma série de vantagens que eu não vos estou a dizer, mas que vou resumir desta maneira. O quadro interativo está para o quadro negro, como o processador de texto está para a máquina de escrever. Tá? Agora pensem um bocadinho nisto e vejam lá se não vale a pena perder aquele tempo a instalar a porcaria dos drivers que ninguém sabe onde é que estão, porque havia um CD. Foi entrar no conselho diretivo, mas quem sabia era aquele colega que estava cá, mas que entretanto se foi embora. Mas há maneiras de dar a volta a isso, portanto, escrevam para a empresa, que eles normalmente mandam a última versão dos drivers, e começaram a utilizar aquilo só pela parte mais simples, que é quadro branco interativo. Imagino que sim, mas a gente já faz updates de tanta coisa, não é? Os blogs, o Moodle, que é outra coisa que é uma das minhas grandes batalhas, porque ainda hoje continuo a ter colegas que dizem não, mas a gente utiliza o correio eletrónico e o Dropbox e funciona, é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É como compararem uma trotinete com uma daquelas caminhonetes de viagem, de grande turismo, não é? Com tudo sofisticado e tal e por aí fora. Portanto, se alguém quiser perguntar porquê, eu posso explicar. Salas do Futuro, já bati suficientemente. A outra, vamos ter que arranjar-te um microfone, que é para haver o contraditório, senão isto não tem piada nenhuma. Mas vou dar outra que é para ainda acicatar ainda mais os ânimos, que é esta. Programar deve ser um objetivo nas escolas portuguesas. Mentira. Yes. Porquê? Porque programar não deve ser um objetivo, deve ser uma estratégia. É quando os miúdos aprendem a programar, que resolvem problemas, constroem algoritmos, identificam soluções, veem os erros que fazem e tornam a repensar, porque é um problema concreto e facilmente escalpelizável.
Portanto, por todos os motivos, o objetivo não é programar. O objetivo não é saber a sintaxe ou saber o léxico de uma linguagem de programação. O objetivo é resolver problemas com essa linguagem de programação. Um ambiente de programação é uma bancada intelectual de trabalho. E por isso, sim, é importantíssimo que eles programem. Mas não é o objetivo, não é programar. O objetivo é resolver problemas através da programação e daquilo que, de uma maneira mais elaborada, se chama pensamento computacional. Portanto, fiquem com esta. Pensamento computacional, computational thinking, procurem e vale a pena. É com base nisso que há esta iniciativa, iniciação à programação, laboratórios de aprendizagem, enfim, são tudo coisas que estão a acontecer. Algumas destas coisas valem muito a pena, eu já não tenho tempo para falar delas, mas o Apps for Good, se gostam de resolver problemas concretos, aplicações para o bem, portanto é uma iniciativa em que os miúdos identificam um problema e desenvolvem uma aplicação de portátil, telemóvel ou tablet para poder tentar resolver ou contribuir para a sua resolução. O Teachers Try Science, com o IBM, a Khan Academy, que eu estou a acompanhar a Khan Academy e se por um lado tem a maior das dúvidas em que seja uma solução para a aprendizagem da matemática. Os alunos estarem a treinar exercícios e terem um sistema tutorial que os corrige nesses exercícios, tenho a maior das dúvidas, mas há uma coisa que eu percebo, é que a matemática, além de perceber, é preciso treino, que é para consolidar, e os miúdos saem de lá a dizer que gostam de matemática. E, portanto, o que significa que então havia qualquer coisa errada no sistema anterior em que eles treinavam esses exercícios e não conseguiam obter sucesso. Deixo estas 3 ideias, porque é para aí que a investigação está a apontar. Quem é de matemática ou está interessado nisso, vale a pena. E o MILD, que é o Manual Interativo de Literacia Digital, que é uma coisa que a atual comissária do Plano Nacional de Leitura, 2017, ou 37, não tenho certeza, mas enfim, é a professora Teresa Calçada, que participou e que teve a iniciativa deve estar para ser apresentado um dia deste na Gulbenkian. Conhecem a análise fofa? Eu adoro este termo. Não é? Já conheciam esta? Esta vi outro dia, mas é engraçado. Portanto, fraquezas, portanto, oportunidades, fragilidades e ameaças. Não? Portanto, é a tradução do SWOT. E isto poderia ser uma coisa interessante para outro seminário, se vocês me continuarem a pensar. Não é? O quê? Calma. Pronto, e portanto há aqui, ali no canto superior esquerdo, portanto, também se costuma separar entre as chamadas, os problemas de natureza intrínseca, internos, e os que são externos. Portanto, o S, que é as forças, está do lado esquerdo, as oportunidades está do lado esquerdo também, mas em baixo, as fragilidades no canto superior direito e as ameaças no canto inferior direito. Portanto, seria interessante. Eu penso que isto depois é disponibilizado. Estou a ver colegas a tirarem o coisa. Está ali em baixo, não sei se repararam que eu pus ali o Creative Commons, portanto, estão à vontade, desde que sigam aquela regra. Temos que acabar, portanto, não interessa nada porque é que a tecnologia falha nas escolas, mas há todas estas coisas e estamos a acabar mesmo. Toda a gente sabe o que é isto, não sabe? Pronto. Isto é o nosso grande documento organizador de tudo o que vai acontecer nas escolas nos próximos anos, se não vier alguém depois que venha dizer que afinal já não é nada assim. Mas para já é assim e está, do meu ponto de vista, está muito bem feito. E vale a pena pensar como é que as tecnologias, ou a ciência, ou o que é que seja, perpassa através destes eixos, destes pilares do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, nós fizemos na tal Associação EDCOM uma proposta para a parte das literacias digitais, que tem a ver com isto, baseada num conjunto de... também posso explicar. Isto remete para competências especiais dos professores no que diz respeito ao digital. E a concluir, em termos de inovação, mais-valia, sem dúvida alguma, e não apenas novidade. Gosto muito desta frase, é do George Bernard Shaw, não sei se já tinham... Houve um programa de rádio sobre a internet nos anos 90 que tinha esta frase, dita por este senhor. Foi uma frase dita pelo Kennedy no enterro do irmão. Portanto, alguns homens veem as coisas como são e perguntam porquê. Eu sonho coisas que nunca ainda foram e pergunto por que não. Curiosamente, que eu dei-me ao trabalho de ver, sabem de onde é que isto vem? No George Bernard Shaw. Está aqui algum professor de literatura ou de inglês? Não? Tudo ciências. Mas é muito interessante. Imaginem, vem numa peça em que isto é dito pela serpente a Eva. À Eva.
E a maçã representa o conhecimento. Está bem? Vejam, isto é tudo Wikipédia. Não pensem que tenho aqui uma pessoa muito letrada nisto, não. Esta importância da criatividade e a importância de não pensarmos em salas de aula futuro, mas sim em espaços criativos para podermos ser criativos com o digital. A formação de professores, que é pedra de toque disto tudo. Continuo a achar, eu não consigo acreditar, consigo perceber ações de formação de professores como estas, significativas, de envolvência, de proximidade, em que as pessoas estão umas com as outras, discutem. Não consigo perceber como é que se continua a fazer, às sextas-feiras ao final da tarde e aos sábados durante a manhã, umas injeções para valerem uns créditos. Continuamos a enganar-nos uns aos outros quando subscrevemos esse modelo. Literacias digitais, seria interessante, já falei disto. Pronto, portanto, isto é, se vocês quiserem, um mapa, uma matriz para pensarmos nestas questões, alunos de hoje, cidadãos do futuro, a inovação pedagógica alicerçada nas TIC, os ambientes digitais enriquecidos como meios de trabalho, e agora fazendo aqui uma glosa e tentando ser engraçado, espero que consiga, para todos os efeitos, isto não é ciência aeroespacial, não é? Portanto, ciência aeroespacial é bem mais complicada. São vocês que são o ponto para o fosso da apropriação digital. Se vocês não o fizerem, vai haver alunos que vão cair fora do lado errado do fosso e não vão conseguir ultrapassar. É um ambiente de ensino digitalmente enriquecido e participado que nós precisamos construir nas nossas escolas com base nas oportunidades que temos, porque nós precisamos de uma escola para todos e não apenas para alguns. E eu sou um acérrimo defensor da escola pública, era o que o professor Mariano Gago dizia, é uma ação que não pode falhar. Muito obrigado.